Ô, Branquinho, não quer aparecer, não? Hein, Branca? Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje é 22 de dezembro de 2025. Saúde. Agora é 6h51 da manhã. Então, bom dia, Deus abençoe. Estamos iniciando a live. É o terceiro selo, parte 4. Coloquei parte 4, vai ser parte 4. Então vamos esperar as pessoas chegarem para a gente começar, né? Bom dia, Luciano. Deus abençoe. Tiago, bom dia. Então, bom dia para vocês que estão chegando aí, né? A gente vai dar continuidade no terceiro selo, continuação dele. Mas vou mexer em alguma coisa aqui. Que é isso? Alguma coisa que eu mexi aqui. E aí, eu tô com vontade aqui de mostrar para vocês. Ué. Não entendi agora, não é? Estou com vontade de mostrar para vocês. A minha esposa pegou esse aqui, ó, e chegou no telefone dela celular. Bom dia, deixa eu ver quem chegou mais. Beni Santos, bom dia também. Eu geralmente faço oração na sexta-feira. Igual eu já falei com vocês, é um desejo meu no coração de fazer oração na sexta-feira. E eu orei para uma criança aqui, eu nem lembro o nome da criança, não sei se é Samuel. Ô Ju, minha esposa está dormindo. Eu orei para uma criança aqui, não só eu, a igreja orou, todo mundo orou. A criança está curada, gente. E eu vou colocar o áudio aqui da mãe, o pai fica mais emocionado para vocês verem. Como que Deus é maravilhoso. Vocês vão ver o que aconteceu com essa criança. Eu orei aqui, ó, na sexta-feira aqui, ó. Falei da criança, mas eu não sabia o que era ser da criança, não. Agora já está dando testemunho aqui das nossas orações aqui, ó. Que eu orei também, mas a nossa igreja também orou. Outras igrejas. O que aconteceu com a criança? E graças a Deus, com a mão de Deus, eu vou colocar aqui para vocês. Só estou deixando as pessoas chegar. Eu não estou falando muito o nome das pessoas, vocês não levam a mal não, viu? João Paulo Costa de Araújo, é difícil falar, é tanta gente. Anjo, às vezes eu falo Maria, não deu para falar. Euricodemo, eu acho que é Nicodemos, deixa eu ver. Eurico de Moraes. Eurico de Moraes, Fernando Rodrigues, Cris Passo, José Gustavo, Marcelo Morte, José Gustavo, Rogério, Marcelo. Então, bom dia para vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Então, vou começar já, não devo falar muito nome agora não, tá? Vou colocar aqui para vocês verem o áudio e vou fazer uma oração somente crer e vou continuar o selo, tá? Mas eu quero mostrar a vocês isso aqui, ó. Quero mostrar a vocês isso aqui. Eu não lembro o nome da criancinha, cara. A minha esposa fica dormindo lá, senão eu ia perguntar. Ela me falava. Se eu ir lá acordar minha esposa, ela briga comigo, gente. Então, deixa quieto. Pera aí. Eu tenho que colocar esse aqui, ó, o Instagram, aqui, quer ver? Então eu vou virar lá para vocês. E aí vocês escutam lá o áudio lá. Vocês verem, oramos por essa criança aí, tá, gente? Quer ver? Peraí, só um minutinho. Ô, Ju, ela levantou. Como é que é o nome daquela criança ali que eu vou mostrar o testemunho dela? Lucas. Nós oramos pelo Lucas, tá, gente? Então vamos lá. Essa criança ali, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que tá com o balãozinho ali, ó, queimado.
Ele caiu num caldeirão de óleo, gente. Quente. Olha a mãozinha dele lá. O pai dele vai ficar todo emocionado. E nós oramos por ele. É Lucas que ele chama. É só pra vocês verem. Deixa eu só compartilhar essa live aqui. Pera aí, só um tiquinho. Eu vou soltar o vídeo lá pra vocês verem. Aquela lá eu acho que é a mãe, tá? E aquele carequinha lá é o pai. Cada ali uma criança, não sei se é primo ou irmão, não sei não. Mas então, eu não escutei rápido. Eu só queria compartilhar com vocês. Então vamos lá. Já tá no jeito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Fala. Quero agradecer a todos vocês que não soltaram nossa mão. Não foi fácil, mas com as orações e com o carinho, com o apoio de todos vocês, nós vencemos. Amém. Muito obrigada a todos. Que Deus recompense. Amém. Fala, Felipe. Ai, gente, eu não tenho nem palavra para agradecer todo mundo que carregou a gente em oração, que levou a gente junto com vocês. E o resultado das orações está aqui, ó. Milagre. Está aqui com a gente. Obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando a cada um. Obrigado por você estar aqui nesse momento, tá? E a gente está muito feliz, tá? Né, Luquinhas? Muito feliz, né, Luquinha? Fala, vovô. Fala, vovô. Fala, vovó. Pegar, vovó. Fala, Ana. Gente, eu, como o Felipe falou, eu não tenho palavras para agradecer o carinho, o apoio de todos vocês. Eu só tenho que pedir a Deus que recompense a cada um de vocês e que cada um que precisar de oração pode contar com a gente, tá? Estaremos todos juntos em qualquer situação. Deus recompense a cada um. Ô, gente, a Zilda foi o primeiro anjo que Deus usou, ela e eu. Ela que tirou o Luquinha, né? Caiu dentro da panela. Fala, Zilda. O que eu vi é um milagre, gente. É milagre É mesmo. um milagre. Eu consegui pegar ele e joguei o que eu pude fazer. Eu fiz, jogando água fria, jogando o que eu pude fazer. Mas se eu não tivesse, um serzinho daquele, se eu não tivesse com nada, eu pegaria minha mão na gordura quente e levantaria ele. De tanta força que a gente tem de mãe. Eu sentia ele ali como fosse meu neto. Eu sou parente dele. Mas não é fácil, mas é milagre mesmo. Eu tenho que agradecer. Fala. Quero agradecer a todos vocês que não soltaram. Então deu para vocês entenderem. Eu vou contar a história para vocês então. Eu tô até emocionado aqui, gente. Eu tô até emocionado aqui para vocês verem como que a oração, a gente nem conhece a pessoa, a gente tá longe. Não foi só eu que orei, não. Minha igreja também orou. Ele caiu dentro da panela de gordura. Quente. Vocês viram lá o bracinho dele todo queimado? Foi Deus que colocou a mão forte e curou aquele menino. Aquele menino não era para escapar, não. A mulher, nem parente dele, puxou ele. E pegou ele. Nós entramos em oração. E o menino tá ali. Ó. O pai dele tá emocionado, igual vocês viram. Aquela lá deve ser a mãe dele. E aí, ele foi curado. Então, pra vocês verem como que Deus é poderoso. Então, vamos começar a live. Eu gosto de mostrar também, pra vocês verem como que esse Deus que a gente serve, ele é maravilhoso. Você pode estar no seu lugar aí, longe aí, e interceder. Nós, a igreja de Deus, nós temos poder para isso. Para levar salvação para a casa das pessoas. Então vamos orar. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez essa manhã, que o Senhor esteja aqui presente, trazendo a revelação da tua palavra.
Estou emocionado, Senhor, pela cura do Luquinhas. Nós oramos num dia de madrugada, intercedemos por ele, a nossa igreja orou, várias pessoas oraram. Mais uma vez, o Senhor prova que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como o Senhor curou no passado, o Senhor cura agora. E o Senhor vai curar também no presente, Senhor. Graças a Deus a criança está melhorando, recuperando. O pai está emocionado e a mãe. O Senhor usou aquela senhora para pegar aquela criança naquele caldeirão cheio de gordura. E nós aqui, com a misericórdia da igreja, intercedemos. E o Senhor curou aquela criança. Estou emocionado, feliz, porque o Deus que eu sirvo, você não precisa estar lá, basta você crer na tua palavra, orar com fé no seu coração e tudo é possível. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor provar que o Senhor está aqui presente. Te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fico emocionado, gente. Sabe por quê? Hoje em dia, as pessoas não estão conseguindo nada, mas é porque elas não estão tendo fé suficiente. Elas não estão voltadas para as coisas de Deus, sabe? E é maravilhoso você ver um testemunho desse. Uma criança indefesa, mas Deus com o seu braço forte foi lá e curou essa criança, graças a Deus. Então nós estamos na página 14 e nós vamos dar continuidade. O terceiro selo. A palavra de Deus é maravilhosa. Então vamos lá. Agora observe. A mulher natural caiu. E Deus fez um caminho para a sua retenção. Embora ele tivesse caído, ele proveu um caminho. Agora, aquela foi a primeira noiva terrestre. Então, Eva foi a primeira noiva terrestre. A noiva agora do Senhor Jesus Cristo somos nós, a igreja, que não vai cair mais. Eva caiu, mas essa igreja que é a noiva não vai cair mais. Antes que ela e seu esposo estivessem casados, ela caiu. Eva caiu porque ela deu ouvido à serpente, ela deu ouvido ao mundo, ela deu ouvido a outras vozes diferentes do Senhor Jesus. Por isso que você tem que ficar com a palavra de Deus. Ela caiu por causa do quê? Do arrazoamento. Ao invés de ficar com a palavra, ela caiu. Ela caiu para a morte, separação eterna de Deus. Com ela levou-se seu esposo e tudo que havia sobre a terra. Ela caiu. Agora, mas Deus, cheio de misericórdia, proveu um caminho para redimir aquela mulher que caiu. E agora ele lhe prometeu, dizendo-lhe que um tempo no futuro a verdadeira palavra viria novamente a ela. E a palavra verdadeira seria dada e a conhecer a ela. Agora recordem disso, porque ele prometeu Cristo através da mulher. E Cristo é a palavra. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem? Deus morou conosco em uma carne chamada Jesus.
Ele foi a palavra de Deus. Antes de uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem que ser criado. Correto? Então, os pensamentos de Deus chegaram a ser criação quando foram falados por uma palavra. Assim é quando ele se apresenta a você como um pensamento. Seus pensamentos. E é revelado a você. Então, ainda é um pensamento até que você o fale. Essa é a razão. Então, nós pensamos na cura daquela criança. A igreja toda começou a orar e pensamos na cura daquela criança. E aquela criança foi curada. Moisés saiu para orar. Aquela coluna de fogo ao redor dele. E ele disse, vá, levante tua vara para o oriente e fale, chame as moscas. E as moscas vieram. Não havia nenhuma mosca antes. Mas ele foi e levantou a vara ali e disse, haja mosca. Não existe nenhuma mosca de modo algum. Ainda regressou, mas as palavras, o pensamento de Deus havia sido falado. É uma palavra e agora tinha que ser cumprido. Agora, então eu só quero dar uma palavra aqui. Quando Deus falou para ele falar que haja mosca, Deus já tinha pensado na mosca. Mas através de Moisés falando a palavra de Deus, o que Deus quis que Moisés falasse, que haja mosca, a mosca veio à existência. Então eu estou querendo dar uma palavra para vocês aqui, para vocês entenderem de uma vez por todas, captar nessa cabeça suas aí do outro lado, que Deus sempre vai usar o homem aqui na terra para falar as palavras de Deus. Deus pegou Moisés e mandou ele falar, haja mosca, nunca tinha existido mosca. Mas já estava no pensamento de Deus, só faltava Moisés falar. Como muitas vezes aqui, Deus está colocando no seu coração para falar alguma palavra de Deus, é só você falar que vai acontecer. Ele vai usar o ser homem que está aqui desse lado aí ou do outro lado, representando Deus aqui na terra. Mas você tem que estar conectado com Deus. Você tem que estar pensando o que Deus está pensando. E aí vai ser concluído. As pessoas não entendem quando a gente fala que Deus está usando o homem para falar as coisas de Deus. Agora, não vê você onde Jesus disse, se dissertes a essa montanha, não, se eu disser, mas se você disser, e esta montanha mova-te, a primeira coisa, eu creio, nos dias de Moisés, grandes moscas verdes começaram a zumbir. E depois de algum tempo, era 2,5 kg por metro. Vem de onde vier. Ele, Deus, as criou. Não vê você como? Deus pode construir o mundo. Nesta noite, como mosquito, se ele quiser. Ora, ele poderia empilhar mosquito até chegar à lua. A única coisa, você vê o Deus que nós serve. Nosso Deus é maravilhoso. As pessoas não sabem o poder que Deus tem. E se você for correto com Deus, e você cumprir as coisas de Deus, nada para a sua oração não. A não ser que a pessoa do outro lado não creia. Aí não tem jeito de você fazer nada. Que ele teria que fazer.
Apenas dizer, haja mosquitos daqui até a lua, aquilo estaria ali. Não haveria nenhuma química ou nada. Somente começaria a crescer. Crescer e a crescer. Vem. Ele pode fazer o que ele quiser, porque é Deus, o Criador. A única coisa que tem que fazer é falar a palavra de Deus. O irmão Bana bate, estala seus dedos. Isso é certo. Ele é o Criador. Agora, se nós simplesmente pudéssemos nos dar conta de quão grande ele é, vem, ele simplesmente faz o que deseja fazer. Ele está sentado ali, em cima, olhando para as pessoas, esses pequenos educadores, espertos, e Deus existe, e tudo mais. Ora, isto é exatamente como foi em Babel. Novamente Babel, melhor dizendo. Agora, observamos que Deus disse a Eva que depois de certo tempo, a palavra está voltando para você, para a noiva, para a igreja. Agora, como ela caiu, eu quero que minha classe responda isso. De onde ela caiu? De onde Eva caiu? Da palavra. Isso é correto. A congregação diz. Da palavra. A palavra de Deus disse que faria um meio para redimi-la. Outra vez a palavra. Correto? Depois de um certo tempo, a palavra seria dada a conhecer a ela. Correto. A palavra viria para um propósito. Agora, segure firme agora no que estou dizendo. A palavra viria para ela como um propósito, o qual seria a redenção. Correto? Então precisa de uma palavra de Deus para redimir a noiva do Senhor Jesus Cristo. A segunda Eva, porque a primeira Eva caiu. A segunda Eva é a noiva do Senhor Jesus. E a segunda Eva agora vai ser restaurada. E agora Satanás não vai conseguir fazer a segunda Eva cair. Mas é até esse tempo ela teria que substituto que lhe seria até a chegada da palavra original. Agora você compreende claramente, a congregação diz amém. Vem, ele disse que a palavra viria outra vez, mas até aquele tempo ela deu a ela um substituto que aquele tempo chegasse. Então, ele deu a ela uma oferta para fazer um substituto em lugar daquele sangue. Agora, o sangue era de touro, carneiro e bodes e coisas, mas aquilo não faria os pecados dela, não tiraria os pecados dela. Bem, aquilo só cobriria o pecado, não o tiraria de modo algum. O cobria, pois era sangue animal, e no sangue do animal está a vida animal. Era um substituto até chegar o verdadeiro. Agora, vistos seus casacos. O verdadeiro é o Senhor Jesus, mas ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro sangue humano, como seres humanos, seria encarnado Deus sem sexo, virgem, o nascimento virginal, produziu aquilo. Agora, a palavra de Deus
promessa se torna sangue e foi encarnada na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. O sangue de touros e bodes e assim por diante. Mas agora espere. Aqui Deus faz a promessa, dizendo que isso estaria ali quando ele viesse. A sua semente seria a cabeça. A sua semente feriria a cabeça da serpente. Agora, se sua semente houvesse procedido de Adão ou da serpente, e assim por diante, então ainda seria uma semente pecaminosa. Essa é a razão pela qual João chorou. Não havia nenhum homem digno, porque se viéssemos de Adão, nenhum homem. Todos haviam cruzado o abismo, mas ali estava vindo um tempo quando esse sangue substituto de animal seria lançado a um lado, quando o verdadeiro sangue encarnado chegaria, Deus feito carne e sangue. A Bíblia diz que ele estava em Timóteo 3,16, e sem contradição alguma, grande é o mistério da piedade. Deus tem sido manifestado em carne, correto? O nascimento virginal fez isso. Agora o sangue de cordeiro e cabritos cobria o pecado, porém não o podia tirar, porque era sangue animal. Mas isso estava bem, era um substituto. Agora o sangue de cordeiro e cabritos cobria o pecado. Eles, na verdade, ficaram acostumados àquele substituto. Assim continuaram. E quando a verdadeira palavra prometida foi manifestada em Cristo Jesus, o qual provou ser o Filho do grande Criador, Deus, e foi vindicado ele mesmo como sendo a palavra viva de Deus. Oh, que coisa! Ele provou que ele era. Ele podia falar e fazer as coisas, trazer as coisas à existência. E quando ele veio, ele foi rejeitado. Porque ele estava tão acostumado com o substituto que era os bodes, os cabritos, o sacrifício. O verdadeiro Deus veio e eles o crucificaram. Não há nenhum ser humano ou nada no mundo que pode fazer isso. Não sobre a terra, coisa alguma que possa criar, senão Deus. O diabo não pode criar. Ele é um pervertor do que foi criado. Seria Deus, mas ele não pode criar. O pecado não é outra coisa senão a justiça pervertida. Você sabe o que quero dizer? Que é uma mentira. É a verdade mal representada. Vem, que é um adultério, é um ato legal e correto, pervertido. Tudo em pecado. Pecado é apenas a verdade pervertida. Agora, ele não pode criar. O diabo não pode criar. Mas quando Cristo veio, provou ser o Criador. Aí estava o sangue que havia sido prometido
Agora, se você desejar ler isto, vamos voltar por um minuto. Vamos tomar nosso tempo nisto. De algum modo, nesta noite, isso me deixa nervoso. Eu acho que todos querem ir para casa. Vocês sabem. Então, isto é A congregação diz, não, agora vamos tomar Atos. Obrigado. E nós apenas. Atos 2. Encontraremos se isso está certo ou não. Se ele prometeu que ele era Deus, correto. Pegue Atos 2. Agora vamos tomar aqui o versículo 22. Pedro falando no dia de Pentecostes. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez, no meio de nós, com vós mesmo bem sabeis, um varão que foi aprovado, que era Deus entre nós, pois as próprias coisas que ele fez provaram que ele era aquilo. Está Pedro ante o Sinério, falando-lhes. Nicodemos reconheceu isto. Ele disse, Rabi, sabemos que tu és o mestre, vindo de Deus, porque nenhum homem poderia fazer essas coisas, a menos que viesse de Deus. Bem, eles conheciam isso, mas por quê? Agora observem, a Eva foi prometida, mas quando aquela noiva foi contra e rejeitou, quando a verdadeira palavra veio a ela. Então Deus veio a Eva e ela a rejeitou. O sistema religioso rejeitou o Senhor Jesus. Assim a mulher rejeitou conhecer a noiva hebreia, pois ela era a noiva de Deus. Ele a rejeitou em divórcio, correto? Ela era a noiva de Deus. Vocês dizem, bem, eles ainda não haviam se casado. Isso é certo. Mas José se separou de Maria antes. Ela repudiar Maria antes que eles houvessem se casado. Bem, ele estava comprometido com ela. E quando ele veio, a palavra que ele prometeu veio para as bodas. Ele a encontrou tão envolvida com os substitutos, tão ruim que ela não quis aceitar a promessa verdadeira que lhe havia sido feita, a palavra de Cristo. Então Deus veio a Eva, que são um sistema religioso, mas eles estavam tão envolvidos com o substituto, que eu já falei, que era o carneiro, os bodes, aquelas coisas, que eles não reconheceram o Senhor Jesus naquele tempo. E quando ele veio, a palavra que ele prometeu veio para as bodas. Ele a encontrou tão envolvida aos substitutos. Talvez você não entenda isso. Vamos separar isso outra vez. Eu quero que vocês peguem isso, vejam. E ela foi prometida. A noiva, Eva, ser um redentor. Seu redentor seria a palavra. E a palavra veio em forma de carne. Ela a
rejeitou. Ela foram dados substitutos. Agora, guarde isso, substituto, foram dados para prosseguir, até que viesse o Redentor. E quando o Redentor veio, ela quis continuar com os substitutos e rejeitou a verdadeira palavra. Vê isso? A congregação diz amém. Essa foi a noiva hebreia. Assim fez ele, pela segunda vez, pela segunda Eva, noiva, a mãe de todo vivente espiritual. Vê? Você, Eva, significa a mãe de tudo, que é o Espírito. Tudo que vive, Eva, mãe de tudo que é vivente. A Eva, Adão não é não, tá? Adão é só filho de Deus, que é de Adão. Agora, e quando ela veio, a noiva hebreia, ela era a mãe de tudo o que vivia, porém ela o rejeitou. A Eva natural caiu no Éden ao ouvir arrazoamento de Satanás contra a palavra de Deus. Assim foi como ela caiu, correto? Senhor, ela caiu porque ela fez aquilo. A Eva espiritual agora, que é a noiva do Senhor Jesus, aquela é a igreja, a noiva de Cristo. Ela caiu, não no Éden, mas em Roma. Essa Eva que rejeitou Jesus, ela caiu em Roma. No concílio de Nicéia, quando rejeitou aquela igreja pentecostal que desceu a Nicéia, e ouviu o arrazoamento dos romanos, em vez de ficar com a palavra de Deus, que era Jesus naquele tempo. Ela caiu e tudo ao seu redor morreu, juntamente com ela. Por isso que as igrejas tudo morreram. Jesus veio para a segunda Eva e ela a rejeitou. As igrejas romanas e aos redor. Religião está tudo morta. Vez de ficar com a palavra, por isso que eu falo com vocês aí do outro lado. Cuidado na religião que vocês estão. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus já veio. E as pessoas estão ficando com a igreja, que não tem mais a palavra de Deus. E tudo ao seu redor morreu, juntamente com ela. Agora, assim como Eva natural caiu, a Eva espiritual também caiu. A noiva de Deus caiu. Caiu no jardim. A noiva de Cristo caiu em Roma. E nas igrejas caiu também. Vem? Deixa eu ver aqui o tempo aqui, eu tenho que prestar atenção, tá? 51. Eu acho que é 7h51, é isso mesmo. Dá um tempo aí. Observe pelo mesmo arrazoamento contra a palavra de Deus. Ela também perdeu. Pera aí, gente. Eu tenho que colocar o lixo aqui e ver quanto sai. Ela também perdeu o seu direito. Tem que deixar esse lixo aqui, infelizmente, agora tem que deixar. Perdeu seus direitos de virtude para Satanás. Como o vemos na abertura desse selo, que aquela era de Satanás, e ainda é Satanás ali. A Bíblia diz que o próprio trono de Satanás, e como Eva perdeu seus direitos virtuosos e os entregou a Satanás, ali, no jardim do Éden, a igreja noiva de Cristo fez o mesmo em Roma, quando trocou a Bíblia
por seus dogmas e arrazoamentos. Vê você como isso tipifica? A congregação diz amém. Então as igrejas, a igreja de Roma, que é a prostituta, que é a mãe de todos, as outras são as filhas, elas trocaram a palavra de Deus, a Bíblia, e ficou com os dogmas. Por isso que eu falo com vocês, sai dela, povo meu. Sai desses lugares pecaminosos, desses dogmas, e fique com a minha palavra de Deus. Então Deus já não está mais na igreja. Deus está do lado de fora, batendo na porta e falando, sai dessa religião, sai desse sistema religioso que não tem mais a palavra de Deus, que não tem a Bíblia. Venha para fora, não seja participante desses dogmas, dessas coisas religiosas. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir a porta, Deus está do lado de fora batendo na porta. E falando para você do outro lado que o sistema religioso já não tem Deus lá dentro, não. Você tem que vir para a palavra de Deus. O sistema religioso não tem mais a Bíblia. Você apenas passa por aqueles tipos. Você está fadada a se sair bem. Se minha mãe se aparecesse se eu nunca tivesse visto a mim mesmo e visse parecer minha sombra, saberia mais ou menos que o que apareço vem, mas esta é a maneira. Se você quer saber o que está vindo, observe o que tem sido, porque todas as coisas passadas são sombras das coisas que estão vindo. A Bíblia diz correto. Pois ela trocou a palavra virtuosa, a palavra de Deus, quando vendeu a Bíblia. E pôs um homem ali que diz que a igreja tem o direito de fundar o que eles quiserem mudar. Então, o sistema religioso hoje, cada religião tem o seu dogma, cada religião tem o seu sistema lá, da igreja lá, que eles são algumas coisas mudadas da Bíblia. E você tem que ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Se você tirar ou acrescentar alguma coisa na Bíblia, seja anátema. Então, por isso que Deus já não estão na religião. Eles tiraram coisas da Bíblia. E eles têm feito isto. A noiva de Cristo, a noiva pentecostal, vendeu a sua virtude. Ali vem Niceia, tal como Eva vendeu sua virtude a Satanás. Antes de Adão chegar a Eva, de ter relação a Eva, a serpente que entrou, Satanás que entrou na serpente, teve relação com Eva e teve Caim e Abel. São dois filhos, um do diabo e outro de Deus. Então a serpente teve relação sexual primeiro com Eva, antes de Adão. Então Eva ficou com a palavra perversa da serpente, não com a de Deus. E as religiões hoje estão ficando com o sistema religioso, não com a palavra de Deus. Não com o que está escrito na Bíblia. É a segunda Eva caída. Exatamente correto. Deus tem prometido esta igreja pentecostal, sabendo que ela faria isto, tal como ela fez Eva. Deus tem prometido. A igreja pentecostal, crê você que ela vendeu sua primogenitura? Antes, sua virtude, ela era virtuosa. Quando ela deixou ali, você crê nisso? A congregação diz, ela seguramente, ela vendeu. Então, de que serve um credo que não está
baseado nessa Bíblia. Eu quero que alguém me mostre, aponte o que chama de credo os apóstolos. Ao mesmo, uma só palavra dele na Bíblia, aquilo é um credo católico, não um credo dos apóstolos. Leia Atos 2:38. Esse é o credo dos apóstolos. Se é que há um credo, sim, vem. Agora, foi isso que eles usaram no tempo todo. De qualquer modo, então se você vem, então eles venderam sua primogenitura. Não somente eles, metodista, batista, presbiteriano, pentecostais e o restante deles, tem feito a mesma coisa. Ela formou uma denominação, Roma, e que fez ela fazer aquilo. Ela formou uma denominação que colocou o homem no comando disto. E os metodistas, batistas, pentecostais e todos têm feito a mesma coisa. Colocam um grupo de homens no comando disso. Mas não importa o que Deus diga. Vocês têm que fazer isso de maneira que eles dizem para fazer. Então eles não estão fazendo mais o que a Bíblia está dizendo. Os homens falam que pode fazer isso, pode fazer aquilo e pronto, acabou. As igrejas catam. Ora, o que é isso? Nada menos que prostituição espiritual. Então são as igrejas prostitutas espirituais, porque elas não ficam mais com a palavra de Deus. Deus seria um marido e elas estão traindo o marido com outros homens, com outras religiões, mas não está ficando com a palavra de Deus. Por isso que é considerada prostituta espiritual. O tipo errado. Deixa eu ver a hora aqui, viu? Vou ver se dá para me ler mais esse aqui e encerrar. Uma mulher, sim. Senhor, credos, colocando credos, dogmas, feitos pelo homem. Então, ela se tornou quando fez aquilo, que agora provarei isto. Ela se converteu uma prostituta diante de Deus. Crê você que a Bíblia diz isto? Sim, Senhor. E suas filhas têm feito o mesmo. As filhas que ele está falando aqui são as outras igrejas, porque quem é a mãe de todas as igrejas é a Igreja Católica de Roma. As filhas são as igrejas, as outras depois da Igreja Católica. Também tiraram a palavra de Deus, também estão prostituindo espiritualmente. Agora em Apocalipse, capítulo 17, se você desejar anotar, João foi levado em espírito e viu uma grande prostituta assentada sobre. E lemos isto ontem à noite. E ali estava os 7 montes, exatamente o que ela tinha feito. Ela tinha dado ao mundo a imundície de sua fornicação. É isso correto. E todos os reis da terra cometeram fornicação com ela. Fraudaram e roubaram e mentem e pagam pelo arrependimento e novamente as muitas outras coisas. Bem, agora recorde, ela tinha filhas. Ora, se ela tivesse se tornado um corpo e sob um sistema organizou, então todo o sistema está errado. E se Eva, ao desobedecer a Deus, lançou tudo o que estava sobre ela, a morte. Então, cada igreja que se organizou lança à morte tudo o que tem sobre si. Exatamente, a coisa inteira está sem esperança. Isso é exatamente segundo a palavra aqui.
Leia em Apocalipse 17. A Bíblia disse que ele iria queimá-la com fogo, e todas as filhas com ela. Isso é certo. Isso quer dizer que todo o sistema organizacional se queimará com a prostituta mãe de Roma. Agora, isto soa muito enfadonho. Eu sei que vocês ouviram disso. Eu quero ouvi-lo disto. Isso está exatamente correto. A Bíblia assim diz. Então isso o toma correto. Ela se torna uma prostituta. Você pode ler isso em Apocalipse, no capítulo 17. O que fez ela? Cometeu fornicação contra seu próprio marido. Bem, você diz, não, essa é a Bíblia, a palavra de Deus. E se você toma uma só coisa, você gostaria que sua esposa beijasse algum outro homem? Se ela não fizesse nada mais que isso, ainda assim você não gostaria que ela fizesse isso. Ela provaria sua infidelidade. Qualquer que tirar uma só palavra disso, ou acrescentar uma só palavra a isso, aleluia, Cristo deseja sua esposa pura com a palavra. O irmão Brana bate no púlpito 4 vezes. Essa é a maneira que ela deve ser. Pura. Porque nada, nenhum J, nenhum tio, ou coisa alguma, ou título passará da lei, ou daquele livro, até que todas as coisas sejam cumpridas. Jesus disse, os céus e terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Não coloque nenhuma interpretação privada nela. Lê e quer pura, inadulterada, nem mesmo um flerte. Eu não gostaria que minha esposa flertasse com outro homem. E quando você se põe a escutar qualquer tipo de arrazoamento, eu vou ver se dá para ler mais uma, tá? Que eu comecei 6h51. Vou ver se dá, viu? Se não der, eu vou encerrar por aqui mesmo. Além daquilo, você está ouvindo, você está fretando com Satanás. Amém? Isto não te faz sentir religioso? A congregação diz amém. Deus quer que você se mantenha inalterado. Fique exatamente aí com aquela palavra. Permaneça exatamente com ela. Correto? Deus prometeu a ela, como ele o fez a Eva no jardim do Éden. A esta última Eva aqui. Ora, a igreja pentecostal, o princípio da igreja, a igreja, ela mesma é a mãe de todo vivente, porque uma vez que eles foram ali, mas veja, quando eles tomam os pecados dela, eles morrem com ela. Aqui chega um pequeno indivíduo sozinho, ele diz, eu quero servir a Deus. Eles dizem, bem, aqui está o que você tem que fazer. Entre ali e se arrependam. Muito bem, eu o farei, glória a Deus. Entra ali e se arrependam. Agora venham e se ajuntem a nós. Ali está você. Vem. Isto é correto. Morreu exatamente com isso. Vem. Isto é a pena. Isto é o que este livro está nos ensinando.
Veja, não é que estou dizendo, porque o que diz aqui correto. Agora, Deus tem prometido a ela, como prometeu a Eva. Ele disse a Eva que viria um tempo quando a palavra voltaria a ela outra vez. Agora recorde disso. O que ela perdeu, seria restituído, porque há uma só coisa que pode restaurar. Essa é a palavra exatamente. Eu disse, dispare uma arma, se a bala não acerta no alvo, descubra onde está o erro. Você tem que regressar ali e começar de novo, vem? E se você volta, você vai para Niceia. E aí onde você começa novamente, veja, volte, se afaste dessa organização, se afaste de todas essas igrejas. Temos visto esse selo perfeitamente toda a minha vida. Eu sempre quis fazer, porque estava tão contra o sistema organizados, não contra as pessoas. Não, as pessoas são como eu e como você, ou como qualquer outro, mas aquele sistema religioso mata as pessoas. Aquele sistema denominacional agora, eu posso ver aqui, nunca soube até agora, isso é correto. Deus prometeu a Eva espiritual o mesmo que havia prometido a Eva natural, que a palavra lhe seria restaurada outra vez. Nos últimos dias, ele restauraria a igreja pela palavra original outra vez. Agora observa atentamente o que eu quero, que estejam seguros agora. Então eu vou encerrar por aqui, eu não posso prolongar muito. A restauração da igreja é a restauração da palavra de Deus. As igrejas não têm mais isso. Eu tenho que encerrar, tá, gente? Senão vai dar 1 hora aí, eu não posso demorar. Já vai dar aí. Tchau, fique com Deus, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Tem que encerrar correndo aqui no Instagram. Deixa eu encerrar aqui.